Bem-vindos ao canal Bilinguismo Infantil. A nossa convidada de hoje é a Bettina Serson. Ela é psicopedagoga, mestre em educação infantil nos Estados Unidos, escritora, colunista e consultora educacional. Bettina, obrigada pela presença. Seja bem-vinda ao canal. Muito obrigada a você pelo convite. E é um canal que eu gosto muito, porque esclarece muito sobre educação infantil, que é a mais importante. Com certeza. É o que mais se desenvolve. Bom, a nossa primeira pergunta é o que é, na sua concepção, a educação bilíngue? A educação bilíngue é o que dá à pessoa a habilidade de se expressar em duas línguas ao mesmo tempo. E pensar em duas línguas. Essa habilidade é desenvolvida através da educação bilíngue. E o que não é educação bilíngue? Porque eu vejo que as pessoas confundem bastante, e depois nós vamos entrar mais profundamente nesse assunto, mas o que a gente já pode descartar como não sendo educação bilíngue? A educação não bilíngue é aquela que ensina a língua como uma segunda língua. Na educação bilíngue, existe o ensino de conteúdos usando a língua L2. Vamos chamar L2 de a língua estrangeira. Que pode ser linguagem de surdos, pode ser em francês, inglês, japonês, não importa. O L2. Então, o bilíngue, o programa bilíngue usa a língua como instrumento para ensinar conteúdo. A escola de línguas ensina a língua somente. Então, entra só em verbos, em gramática, em como você vai pedir alguma coisa. Esse é o ensino de línguas que não é bilíngue. Existe uma diferença muito grande. Eu vou aproveitar para puxar esse gancho justamente. Qual que seria a diferença entre a educação bilíngue, a escola bilíngue, a escola internacional e o ensino de língua estrangeira nas escolas, o currículo tradicional? Então, existe o ensino da língua estrangeira. Esse ocorre ensinando somente a língua. Então, a língua é ensinada como uma língua estrangeira. Então, existe muita tradução, não está errado. É um outro objetivo. O objetivo é só ensinar a língua estrangeira. Na educação bilíngue, você usa a língua como instrumento para passar conteúdos. E o ensino bilíngue usa as leis educacionais daquele país. Então, no Brasil, por exemplo, a escola bilíngue segue o currículo da BNCC. E todas as regras do MEC. Certo. Mas usa uma língua para passar os conteúdos, como essa língua estrangeira. Alguns conteúdos. Sim. Alguns conteúdos continuam sendo passados em português. E as escolas internacionais, elas têm o currículo do país que elas representam. Então, por exemplo, uma escola britânica segue o currículo britânico. Uma escola americana segue o currículo americano. Uma escola italiana segue o currículo italiano. Eles têm aula de português. Então, eles têm alguma série de requisitos em português, mas aí a língua estrangeira é o português, na verdade, e não a língua estrangeira como aqui. Eu só vou dar um exemplo, por exemplo, uma escola britânica. Certo. Ela usa o inglês normal, como se estivesse na Inglaterra, no Reino Unido. E o português é a segunda língua.
para eles. Então, português é ensinado 2 horas por dia, e depois história brasileira, uma série de requisitos para que essas crianças que são brasileiros possam ter o diploma também. Então, essas são as grandes diferenças. Eu acho super importante, porque eu percebo que os pais, às vezes, ficam confusos, né, em qual escola que vão matricular os seus filhos, principalmente quando há essa oportunidade, né, porque a gente sabe que não é todo lugar que possui uma escola internacional, por exemplo, e aí quando há essa possibilidade, quando há opções, o pessoal fica um pouco perdido, né? Não sabe exatamente qual o propósito, e eu acho que vai muito do objetivo que aquele pai, que aquela mãe tem, né, no fim das contas. E aí eu queria justamente lhe pedir algumas dicas. Se os pais estão em dúvidas em qual tipo de escola matricular os seus filhos, quais seriam as dicas mais importantes, né, os conselhos que você poderia dar para quem está ainda em dúvida? Eu acho assim, escolher muito bem a escola, mas levando em consideração a família. Então, por exemplo, uma escola internacional, né? Francesa, da França, que segue o currículo francês, não é só por falar francês. Segue o currículo francês, vamos supor. Então, ela vai preparar esse aluno para ir para uma universidade francesa. Então, todo o currículo vai ser desenvolvido para que eles prestem o Cefar, todos os exames franceses, Sorbonne, todos os exames franceses que possam entrar em universidades francesas. Certo? Agora, o bilíngue, mesmo que seja francês ou inglês, não obrigatoriamente o inglês, né? Sim, a gente sabe que é mais popular, né? Mas mas não obrigatoriamente. não é obrigatório. Ou seja, pode ser bilíngue francês, pode ser bilíngue italiano, várias línguas. Essa criança pode ser que siga aqui no Brasil ou vá para fora, né? Fazer faculdade. Então, acho muito importante os pais pensarem também se vale a pena, muitas vezes, uma escola bilíngue ou uma escola de línguas. Porque mesmo como escola de línguas, a gente sabe que teve muita gente que depois foi para a universidade internacional e se fez muito bem e foi muito bem. Então, eu acho que os pais devem pensar. Saúde. Devem pensar muito bem, né, na família deles. Porque toda língua também traz uma cultura por trás. Então, o ensino de línguas requer também uma cultura por trás. Desculpa. Saúde. É uma cultura por trás. Sim. Então, é muito bom pensar nisso também. Visitem muito a escola e vejam se combina com a família. Isso é muito importante. Não importa se é uma escola bilíngue, internacional ou brasileira, tem que combinar com a família. Não pode destoar. Senão ficam 2 mundos muito diferentes para a criança e fica difícil de lidar, e fica difícil de formar. Certo. E em caso de pais estrangeiros que tenham vindo morar no Brasil, qual seria a melhor solução para eles? Colocar numa escola internacional, uma escola que tenha a ver com o seu país de origem, ou inserir essa criança no currículo brasileiro, numa escola que tenha uma característica mais do país onde eles se encontram no momento? Isso é o que a gente chama de bilinguismo simultâneo.
Quando a criança tem, por exemplo, vamos supor, uma família sul-coreana, que vem morar em São Paulo, né? Então, esses pais vão seguir todos os hábitos sul-coreanos e vão falar com essa criança desde bebê em sul-coreano. Mas fora, eles vão estar falando português. Então, é o bilinguismo simultâneo. Então, essa criança tem, ao mesmo tempo, as duas culturas e as duas línguas. Então, essa criança vai se expressar em duas línguas. Né? Aí depende muito da situação. Se os pais pretendem voltar ao país de origem, muitas vezes vem só por um tempo, o contrato é de 3, 4, 5 anos. Então, muitas vezes é melhor continuar com o ensino do país de origem, porque vão voltar e vão ter, não vai perder ano. Né? Vai só dar uma sequência naquilo que já foi começado. Exatamente. E também, mesmo que seja uma criança pequena, que comece aí na escola aqui, mas quando ela voltar vai ter uma sequência. Então, vamos supor, lá a escola começa, aos 6 anos começa a alfabetizar, não sei, né? Vamos supor. Então, muitas vezes aqui começa aos 5 a alfabetizar, e vai ser alfabetizado em português. Então, é uma coisa a ser pensada. Agora, se vão ficar aqui, se a possibilidade é de ficar aqui, mesmo que depois voltem, mas que vão ficar por muitos anos aqui, então aí pode colocar na escola brasileira para aprenderem aonde eles estão. Né? Isso me leva a falar do CIEL-AEL, que é uma abordagem educacional que começou na Europa, quando começou a ter muitas famílias que mudavam dentro da Europa. Porque o que é o CIEL-AEL? Content of Language Integrated Curriculum Integrated Language, que é o seguinte, basicamente, é a vivência da língua na escola para que essas crianças possam seguir na escola estrangeira. Né? Então, o que a gente usa muito aqui, nas escolas bilíngues de inglês, é o CIEL-AEL. Porque ele traz a vivência do cotidiano. Então, a língua é usada. Então, por exemplo, começou em que crianças russas iam para a Inglaterra, vamos supor. Então, elas só tinham contato com rádio russa, com jornais russos, moravam em vizinhanças que só tinham russos. Então, elas iam para a escola, elas tinham que aprender o inglês falado, não era só o... Então, aí tem essa vivência de trazer a língua no lado mais vivencial. Né? Então, tem todos esses aspectos, mas o que eu posso dizer para os pais é visitem muitas escolas e tenham em mente que um currículo internacional vai ser mais complicado depois para ir para uma universidade brasileira. Não estou criticando, não é. Mas eles serão treinados, por exemplo, em redação. Em redação, em respostas mais culturalmente ligadas àquele país do que, na verdade, ao nosso. É mais complicado. Tem que ter toda uma adaptação. Certo. E o perfil desse aluno? Qual que é o perfil desse aluno de escola bilíngue? Como que ele... O que se espera, né? O que é esperado de uma criança que passa por um processo educacional bilíngue? Que ela consiga se expressar nas duas línguas e que ela conheça duas culturas. Não existe língua sem cultura.
cultura. Exato. Né? Então, uma criança que foi numa escola bilíngue francesa, ela vai aprender mais sobre queijos do que uma criança brasileira que foi numa escola brasileira, que ela vai aprender mais sobre a comida que a gente come no dia a dia, que é arroz e feijão, né, que é o natural. Então, o que se espera é que ela consiga se expressar em duas línguas e culturalmente ela tenha essa mobilidade maior entre culturas. Porque hoje é um mundo muito globalizado. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode mudar e fica mais fácil mesmo para as crianças. Por causa da mobilidade dos pais, né? Muitos trabalhos, os pais são mandados para outros países, e mesmo que a criança esteja em escola, vamos supor, bilíngue, português e inglês, vamos supor, mas que vá para um país que fale uma outra língua, que seja o francês. Ela tem essa abertura maior para entender outras culturas. Ah, com certeza. Isso ela vai ter uma abertura maior, mesmo que ela não saiba nada sobre a França, mas ela vai ser mais aberta a outras culturas do que a criança que nunca teve. Sim, isso é um benefício muito grande, que é o que proliferou todas as línguas, essa educação bilíngue. Mas não podemos esquecer que existe a educação bilíngue de surdos, que é uma outra educação. Essa educação bilíngue de surdos é para a criança que tem deficiência auditiva possa se integrar na escola brasileira. Totalmente diferente. Sim. Então, existe esse bilinguismo também, que é obrigatório nas escolas brasileiras. Criança com deficiência auditiva, você tem que ter um tradutor em Libras. Sim. Toda uma abordagem de linguagem, né? A questão da linguagem, tem todo um trabalho. Porque eu não gosto de falar só de línguas orais e a gente esquecer que existe a língua de Libras, que é uma outra língua. Então, por exemplo, a língua de Libras em português é totalmente diferente da de inglês. Sim, sim. Então, não é porque é formado em Libras que vai falar no mundo inteiro. Também não é. Também não pode esquecer. Sim, sim, com certeza. As pessoas confundem. É porque é uma coisa que para o leigo acaba sendo muito diferente, né? Não, e as pessoas não imaginam que tem uma complexidade ali por trás, tem todo um sistema, maneira de expressar, porque se a gente se expressa diferente oralmente, a língua de sinais também reflete isso, né? Reflete a cultura também, né? Deve refletir a cultura da mesma forma. De um jeitinho diferente, né? Mas também... Não, é que eu gosto de falar porque as pessoas às vezes esquecem. Libras também é bilinguismo. Sim. Né? Só para a gente, mas no nosso caso nós estamos discutindo mais de linguagem oral. Então é um outro tipo de abordagem. Eu tô procurando uma pessoa para entrevistar, mas ainda não encontrei. Para falar sobre se você quiser atingir. Eu quero. Eu acho que o pessoal do canal vai gostar de assistir, porque eu tenho isso em mente e eu já falei postei na página do Facebook perguntando, ninguém me respondeu e eu tô atrás de alguém para falar sobre isso também. Mas é um tema bem, bem interessante. Outra pergunta que eu quero aproveitar para lhe fazer é: que dicas você poderia dar para as pessoas desenvolverem, né, para os pais que estão querendo ajudar, porque a gente sabe que tem muitos pais que aplicam o bilinguismo em casa, tem outros que, por vários motivos,
não o fazem, mas sabem da importância e colocam, matriculam o filho na escola bilíngue ou internacional, ou matriculam em curso de inglês, enfim, ou escolas que tenham uma grande carga horária em inglês, mas ainda assim querem potencializar esse ensino, né? Querem ajudar, querem dar uma forcinha em casa, tanto no desenvolvimento de vocabulário, como de outras habilidades. Que dicas você pode dar para esses pais que estão nos assistindo? Leiam muito com seu filho na outra língua. Mas esses, eu estou falando para os pais brasileiros que os filhos estão indo numa escola estrangeira. Leiam alto. Então, peguem livros, leiam alto para os seus filhos, né? E tentem cantar junto com eles algumas músicas. É muito engraçado, porque vamos supor, uma criança pequena, de 2 anos, que começa a ir na escola, né? Ela aprende as músicas que a gente conhece. O sapo não lava o pé, essas músicas que a gente canta. Então, os pais automaticamente começam a cantar junto, né? Quando chega, vamos supor, na língua inglesa, eles começam com as músicas em inglês, Five Little Ducks, os pais não conhecem. Então, eles já dizem assim, meu filho não está aprendendo nada. Então, cantem junto. Então, aprendam a música na escola. Não tenham vergonha de dizer para os professores, olha, eu não sei essa música. Sabe? Aprendam junto, cantem junto. Isso vai incentivar seu filho a estudar inglês, nesse caso, português. Agora, as crianças que são simultaneamente, que a gente já falou, aprendem as 2 línguas, aí eu acho que os pais devem continuar com a cultura, com os livros, na linguagem da família. A língua de herança que a gente chama, né? Língua 1 ou linguagem materna, também, né? Não porque é da mãe, mas é porque é da terra deles. Aí eu acredito que tenha que ser mantendo os hábitos e algumas festas de origem, para que seja deixado. Manter a cultura viva, né? As tradições familiares. Até porque às vezes está só a família fora e o resto dos parentes estão ainda naquele país. E aí é um jeito de manter a comunicação, né? Não fala a língua, não pode falar com a avó, não pode falar com o vô, aí fica triste, né? Mas eu acho assim, a gente pode ter o bilinguismo sem desprezar nenhuma das culturas. É isso que eu acho. Acho que nenhuma das 2 culturas pode ser desprezada em qualquer tipo de bilinguismo. Simultâneo ou outro que o filho vai para uma escola bilíngue. A cultura diz muito da gente, diz muito de valores introjetados. Então, as 2 culturas têm que ser respeitadas ao mesmo tempo, para que não se perca. Porque aquilo constitui a identidade do indivíduo, né? Da pessoa. E a pessoa pode ter as 2. Uma criança, por exemplo, a criança, quando começa a falar 2 línguas, é exposta a 2 línguas, principalmente a simultânea, é muito engraçado isso. Ela começa fazendo frases, por exemplo, aos 2, 3 anos, misturando as 2 línguas na mesma sentença. Ou respondendo em uma das línguas que ela se sente mais confortável. Mas ela está respondendo exatamente o que foi perguntado e ela está misturando exatamente na ordem necessária, né? Então, aí a criança é bilíngue. É uma característica do bilinguismo em criança. E as pessoas têm uma má impressão de que só porque a criança
fez o code switching, que ela está se confundindo, que ela não está sabendo, o que não é verdade. E não é verdade. Então, por exemplo, se uma criança que está aprendendo, que vem de uma família francesa, que está numa escola brasileira, e a professora fala em português, e ela responde em francês, mas responde o que foi pedido, ela entendeu a língua e ela está sendo bilíngue. Ela só está naquele momento respondendo o que é mais confortável para ela. E isso é um alerta que eu faço. Não diminuir nenhuma das culturas. Que as duas culturas sejam aceitas. Às vezes, em criança, tem 3 culturas em casa. Sim. Às vezes, o pai é chinês, a mãe italiana e moram nos Estados Unidos. Né? Aí a língua pode ser inglês, mas ela também sabe um pouco, às vezes, de chinês, de italiano, porque a mãe fala italiano quando o pai não está. E a criança consegue entender muito bem. Claro. Né? Ela consegue captar oralmente 3 línguas ao mesmo tempo. Comprovadamente. Ela não vai ter esse problema. Ela vai responder, ela vai estar alerta para as 3. Mas que nenhuma cultura se perca, nem que sejam 3 culturas. Então, se existe um ano novo diferente, vamos fazer em casa. E levar para a escola e fazer com que essa criança aceite as 2 culturas. Isso é muito importante. Sim, então, com certeza. É o fundamento do bilinguismo, na verdade. E essa valorização... desculpa, eu interrompi. Não tem problema. Eu ia dizer que essa valorização da cultura, quando a criança percebe que aquelas práticas, aquelas tradições têm um valor, ela vai guardar aquela língua com mais carinho também, vai querer falar aquela língua, vai querer usar de maneira funcional aquele idioma, e não só, aprendi, mas deixa para lá. Ela vai entender que aquilo tem um valor, que aquilo tem que é um tesouro da família. E tudo que tem assim o afeto envolvido traz frutos. E agora, a gente precisa desenvolver o afeto de novo nas crianças. Porque foi muito online, e agora está todo mundo voltando. E essa afetividade com a cultura é muito importante. Então, eu acho que as culturas têm que ser respeitadas como elas são, sem comparação. Porque a hora que você compara, um vai sair perdendo. Que seja, são pessoas, são culturas, são livros, não importa, filmes, o que seja. Então, acho que esse é o fundamento do bilinguismo. É que a pessoa possa se expressar em 2 línguas e entender 2 culturas, para que ela seja mais aberta a várias culturas. Ótimo. Mais aberta. Betina, estou adorando essa conversa, e eu queria te pedir mais uma coisinha antes da gente terminar, que é deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, os agentes de promoção do bilinguismo, sejam eles pais, mães, professores, avós, que eu sei que tem avós que promovem o bilinguismo, que passam a sua língua adiante para os netos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Olha, no mundo globalizado que a gente está, mesmo com a pandemia, agora está voltando tudo, né? É muito importante o bilinguismo, não somente pela língua, não importa a língua, mas a cultura. E é muito importante a diversidade de culturas que a gente tem. Então, nós somos responsáveis por essa parte, passar para as crianças uma cultura através da língua. Ainda que a hora que você passa uma, as outras fluem, e é muito importante. Então, não se esqueça disso. Não se esqueça da sua importância
como adulto, da sua importância como para desenvolver isso na criança e a curiosidade de conhecer outras culturas, não somente essa, porque a hora que você dá uma outra língua ou cultura para essa criança, ela vai querer conhecer as outras. Uhum. Muito mais curiosa para conhecer os outros e aberta a conhecer. Então, é muito importante que a gente tenha. Eu acho a educação bilíngue importante por transmitir esses valores, essas culturas, para que o mundo fique menor e para que a gente possa ter mais trocas. Uhum. E compreender melhor o outro, né? Ter mais empatia, porque o bilinguismo também nos fornece esses óculos, né? Que a gente consegue enxergar de um outro ângulo, né? A gente não olha só de um jeito, a gente pode olhar de um outro ângulo, entender o ponto de vista do outro e ter mais empatia e compreender melhor as pessoas, né? Saber que não é tudo só do nosso jeito, porque ao aprender a língua, não, mas eles falam de um outro jeito, não é só a questão da tradução, né? Traz toda uma visão do mundo e é muito legal. Que são usadas de uma maneira em determinados países, que a gente aprende aqui, você traduziu. Uhum. É ofensivo. Né? Ou pode ser mal colocada. E às vezes não tem aquele mesmo significado, né? Aquela expressãozinha, aquelas palavrinhas juntas, elas sozinhas elas têm um sentido, juntas elas significam outra coisa totalmente diferente. Não, a língua não é uma coisa solta no espaço. Existe, e é muito importante que a gente faça isso. O Brasil é feito de imigrantes. Planeta de imigrantes de dois lados, todos nós temos, e é importante que nenhuma cultura seja posta assim, de lado, uma boa. Não. Todas são importantes, todas fazem parte do Brasil. A cultura brasileira é ótima, é linda, tem muita coisa boa também, mas a nossa sociedade é diversa. Não importa se você vai no Nordeste, no Sul, no Sudeste, não importa a região, cidade grande, cidade pequena, existe uma diversidade. E só vai estar aberta essa diversidade a partir do momento que a gente respeita outras culturas, que a gente conhece o outro. Isso é uma maneira de conhecer. Que bom. Bettina, muito obrigada por essa entrevista, obrigada por ter disponibilizado o seu tempo e ter trazido esse conteúdo tão rico aqui para o nosso canal. Com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão em dúvidas, que estão buscando informação, vão encontrar aqui. E eu fico muito feliz de ter te recebido. Muito obrigada, Aline, e até a próxima. Até a próxima. Obrigada por assistir.